Uma das civilizações mais antigas do planeta prosperou durante muito tempo. Contribuíram muito culturalmente, materialmente e até espiritualmente. Tecnologia, arquitetura, medicina, escrita, religião e arte continuam sendo celebradas diante do mundo todo. Posteriormente, os gregos e romanos chegaram para moldar sua cultura. Mas essa civilização que tanto inspirou e contribuiu para a formação do mundo entrou em colapso. No vídeo de hoje vamos conhecer os principais motivos para isso. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora vamos ao vídeo. A geografia egípcia. Uma região de savanas e pastagens, o Egito é um dos 11 países que passa o Saara. O deserto cobre quase 9,5 km² no norte da África. Mas há cerca de 11.000 anos, esse mesmo deserto não era tão árido quanto é atualmente. O Saara era um imenso espaço verde, florestas e pássaros, além dos animais selvagens que viviam naquele ambiente colorido. A BBC conta que existia muita caça e frutas para comer. Atualmente o deserto só recebe de 35 a 100 milímetros de chuvas por ano. 5.000 anos atrás, a precipitação era 20 vezes maior. Por causa de uma mudança climática, o padrão de chuva do norte da África foi modificado e parou de chover na área que hoje é o Saara, secando por completo. Há evidências de pastoreios na parte do deserto do Saara antes de Cristo. Por causa dessas evidências é apontada uma civilização agrícola e próspera daquela época, surgindo a agricultura organizada e as comunidades ao redor do Nilo florescendo. Religião. Os deuses começaram a aparecer um pouco antes do período dinástico. Eram assimilados aos animais e o primeiro dos deuses era Amon-Ra, que era representado por um corpo humano e uma cabeça de ave. Representava a força divina do universo e a personificação na vida do faraó. Osíris se tornou o deus mais popular do Antigo Egito. Junto a ele estava o mito de sua restauração após a morte pela sua esposa Ísis. Antigo Império. O Império no Egito Antigo durou entre 2686 e 2181 a.C. Esse período foi crucial para consolidar a cultura política e a religião do Egito. Foi desenvolvida uma monarquia onde o poder político era centralizado. O reinado do faraó começou por volta do ano de 2682 a.C. Construiu a primeira pirâmide com o auxílio do seu vizir, arquiteto e médico Imhotep. Ele foi um personagem bem importante para o Império Egípcio, pois além da pirâmide também foi o autor do primeiro manual médico da cultura universal. Descrevia tratamentos para mais de 200 doenças. Foi um dos primeiros a suspeitar que os males do corpo poderiam ser algo natural e não necessariamente a vontade dos deuses. O responsável pela construção da grande pirâmide de Gizé foi o segundo faraó da quarta dinastia, Quéops. Segundo, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda segue de pé. O Antigo Egito é dividido em 3 partes. Primeiro período intermediário, Reino Médio, e segundo período intermediário. O primeiro aconteceu entre os anos 2181 e 2040 a.C. O poder dos faraós não era tão centralizado e existiam 2 centros de poder, um no Alto Egito e o outro no Baixo Egito, em Tebas e Heracópolis, respectivamente. Os territórios eram governados de maneira independente e chegavam até a guerrear entre si. Até que o faraó Ramsés II unificou e centralizou o poder em Tebas, dando início assim ao Reino Médio. A Era Clássica do Egito durou de 2040 até 1782 a.C. A cultura e a arte egípcia chegaram ao seu auge nesse momento. Tebas se transformou na principal cidade do reino, porém o Baixo Egito sofreu uma invasão de povos misteriosos que teriam vindo da Síria e Palestina assumindo o território.
Dessa maneira, a Era Clássica chegou ao fim, dando lugar ao segundo período intermediário. A cultura do local foi atualizada e introduziram novas rotações na mesma. Avanço na metalúrgica do bronze e cerâmica. Novo Reino. O Novo Reino do Egito aconteceu entre os anos 1570 e 1669 a.C. Uma nova era surgiu, o nascimento do nome Faraó como o mais alto governante egípcio. Tutmés, o terceiro, expandiu o império para a Síria, Palestina e outros territórios. O faraó Hatshepsut promoveu o comércio. As evidências de mulheres no governo do Egito foram quase todas excluídas. Eles queriam que existisse um modelo cultural para ser seguido. Akhenaton e Nefertiti trocaram a capital para Amarna, dando início ao período Amarna. Ocorreu entre os anos de 1356 e 1336 a.C. O faraó foi substituído por seu filho Tutancâmon, que devolveu a capital para Tebas, reverteu muitas medidas que seu pai criou, inclusive as religiosas. Apesar da importância de Tutancâmon, o mais importante faraó do novo império foi Ramsés II. Construiu e restaurou muitos monumentos em 1259 a.C. Assinou o que é considerado o primeiro tratado de paz da humanidade. Governou por um tempo recorde de 66 anos e morreu aos 96 anos. Sua morte causou muita comoção. A queda do Egito. Ramsés, o terceiro, tentou continuar as políticas certeiras do seu antecessor, mas a riqueza egípcia se tornou bem conhecida entre os povos, logo passou a ser cobiçada. Ele derrotou muitos dos povos que tentaram um ataque ao Egito. Apesar disso, o governo estava bem fragilizado, fraturando o país e originando um terceiro período intermediário. Aconteceu entre 1069 e 525 a.C. Em 666, os assírios conquistaram o Egito, mas não tinham interesse em permanecer no local. Quando o país estava em reconstrução e se fortalecendo novamente, os persas fizeram uma investida inusitada. Sabendo da adoração dos egípcios com os gatos, pintaram nos seus escudos a figura felina, sabendo que não seriam atacados, conquistaram o lugar. Logo depois, em 332, Alexandre o Grande triunfou no país, construiu Alexandria e fundou a dinastia ptolomaica egípcia. A era terminou no ano de 30 a.C. com o suicídio de Cleópatra. Depois desse acontecimento, o Egito se tornou uma província de Roma. Isso porque o rio Nilo era estritamente importante por passar em diversos locais, transformando a terra em um local bem produtivo. Podemos notar o quanto a geografia foi importante para impactar na queda do Egito. Enquanto existia uma terra próspera para o plantio, o território era cogitado e até conquistado por muitos. Quando o tempo mudou e transformou o local em um deserto, toda a vontade de dominar o ambiente foi anulada. Agora conta pra gente nos comentários, qual sua opinião sobre a queda desse país tão importante para a cultura mundial? Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que chegue cada vez em mais pessoas. E não esqueça de deixar o like e nem de se inscrever no canal.